Boa tarde, nós vamos continuar nosso livro didático de ciências. Nós vamos falar hoje, continuar o assunto na realidade sobre sementes. Estamos trabalhando isso lá na apostila e aí nós vamos aprender um pouco mais sobre a nossa cultura, né? Então nós temos aqui as sementes que vivem no céu, as sementes que vieram do céu. Nós vamos ler para conhecer um pouco da nossa cultura. Nós temos aqui, os povos indígenas valorizam muito as sementes das plantas da região onde vivem. Leia a seguir uma lenda do povo indígena Craô ou Crarô, né, que atualmente habita o Tocantins, sobre o surgimento das sementes. Você sabe que lendas, ela é sempre uma história que foi passada, transmitida de geração em geração. E lenda, ela não é verdade, mas para eles, né, como se fosse uma verdade, porque trata-se de uma cultura e que foi transmitida há milhares de anos, né, oralmente, só falada, né, pelos mais velhos para os jovens, e aí foi passando até chegar hoje. Mas a crença deles é que isto é totalmente verdade. Então nós vamos ler aqui um pouquinho. Segundo a cultura do povo Crarô ou Craô, as sementes das inúmeras espécies alimentares que conhecemos hoje foram trazidas ao mundo por uma estrela chamada Caritechecui, transformado em uma rã. A estrela desceu ao pátio central da aldeia Craô, onde, ao relento, dormia um jovem Meim, que significa índio. A estrela então transformou-se em uma bonita mulher, casou-se com Meim e deu a ele sementes de milho, mandioca, batata doce, inhame e outros alimentos. Enquanto esteve na terra, Caritechecui escondia-se dentro de uma cabaça. E aí nós vamos conhecer depois o que é cabaça. A mesma utiliza até hoje pelos indígenas para guardar suas sementes. Ela teve que voltar ao céu quando sua presença na aldeia foi descoberta pelos outros Meim, ou seja, pelos outros índios. Mas deixou para os Craô as sementes e os conhecimentos sobre como utilizar estas sementes. Nós temos aí uma lenda, né, indígena que fala da origem das sementes. Cabaça é isso aqui, olha só, como se fosse uma cuia, só que uma cuia menor, né? Ó, casca do fruto de forma oval, que é utilizada como recipiente. O que é recipiente? Como se fosse uma cuia, como se fosse uma bacia para eles, né? Uma pequena bacia. Isso é a cabaça. E aí, cabaça. Isso é a cabaça. E aí, essa é a lenda sobre as sementes da nossa cultura, claro, né? Na página 106, nós vamos fazer um desenho que represente a lenda contada no texto. Então, você vai desenhar aqui mais ou menos como você entendeu, como aconteceu. Então, você vai desenhar, vai colorir, vai deixar bem lindo aí, tá? 2. Que conhecimento sobre o uso das sementes você imagina que Caritechecui passou para o povo Craô? O que você acha? Quais foram os conhecimentos? Ah, já sei. Como era para plantar, o que precisava para se plantar, o que a semente precisa para ela poder germinar, para ela nascer sol, luz, né? Calor, terra, água, os cuidados necessários para que ela possa germinar. É importante isso. Se você plantar semente e não regar, não vai nascer. Se você plantar a semente numa sombra, dependendo da semente, também não vai nascer. Se você plantar a semente, regar demais, também não vai germinar. Então, precisa-se de todo o cuidado para que ela possa germinar. E isso você já conhece muito bem.
Os povos indígenas utilizaram semente para outras finalidades, além da produção de alimentos. Veja a foto. Vocês conhecem outros exemplos? Pesquise e converse sobre o que se descobriu. Nós temos aqui sementes para que foi feito adornos para os indígenas, né? Nós temos aqui colares, cada um mais lindo. Eu, inclusive, tenho colares aqui em casa, feito de madeira, feito de sementes, que amo demais, porque me considero uma indígena, uma índia. Sou de origem indígena e não abro mão disso. Tenho orgulho da minha raça, da minha cor, dos meus cabelos. É importante que a gente tenha esse carinho pela nossa cultura, esse amor pela nossa cultura. Às vezes a gente vê crianças aí que idolatram pessoas, por exemplo, lá dos Estados Unidos, querem morar nos Estados Unidos. Olha, vamos perceber uma coisa. Eles se amam, eles amam o país deles, idolatram a cultura deles. E nós não temos que ser diferentes, não. Nós temos que amar a nossa cultura, o nosso estado, as nossas águas, o nosso artesanato, amar a nossa cor de pele, amar a cultura de onde nós viemos. É importante isso para cada um amazonense nascido aqui na terra. Nós temos aqui na página 107 uma coleção de sementes. Claro que nós iremos fazer em sala de aula, e aí só para título de conhecimento, né? Cada um iria trazer uma porção de sementes, nós iríamos montar. Então, nós vamos perder essa atividade aí. Mas se algum pai quiser fazer com a sua criança, por favor, sinta-se à vontade. É maravilhoso o trabalho, muito legal, porque nós temos uma infinidade aí de sementes, de cores diferentes, de tamanhos diferentes, com qualidades que podem ser trabalhadas aí como artesanato também. Na página 108 nós vamos continuar. E aí, para relembrar, dispersão das sementes. Nós já vimos aí como é que germina, né? E agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre a dispersão. Como é que acontece isso? Então, se as plantas não se locomovem, ou seja, elas não andam, como elas podem ocupar locais diferentes, né? Pode ter aqui, pode ter a tantos quilômetros a mesma plantinha. Como será que isso acontece? Então, nós temos aqui um textinho que vai explicar para a gente poder compreender melhor. O transporte de sementes para locais distantes da planta que as originou é chamado de dispersão. Isso quer dizer dispersão. Ele pode ocorrer por diversos fatores, como, por exemplo, o vento pode levar essa semente, a água da chuva, por exemplo, né? Pode levar essa semente, a ação dos animais, pode comer ali, levar para o outro local, e até nas fezes dele, e aí ele fazer o cocôzinho ali nascer, pode acontecer, ou por características do próprio fruto, né? A simples agitação dos ramos de uma planta pelo vento ou pelos animais, como aves e macacos, é suficiente para que os frutos e sementes caiam do solo e encontrem um ambiente favorável para germinar. Muitos animais também promovem a dispersão de sementes ao se alimentar, como eu acabei de falar para vocês. Em alguns casos, eles consomem os frutos com as sementes, porém as sementes não são digeridas, sendo eliminadas com as fezes em locais distantes da planta-mãe, onde podem germinar. Outros animais transportam frutos e sementes para consumi-los em locais distantes da planta-mãe. Aí promovem a dispersão, vai nascer em um outro local. Nós temos aqui o fruto da planta pata de vaca e o fruto do dente de leão. Olha como é que vai. É lindo, né? E vai embora para muitos outros lugares bem distantes e lá elas vão nascer novamente. Nós temos também a cutia, que faz esse trabalho também de comer, olha, levar para outros locais.
e acaba nascendo ali. As aves, um exemplo é a arara. E alguns tipos de frutos, ela pode ir até, como o carrapicho, olha só, podem ficar agrupados e grudar nos animais, das nossas vestes e aí ser transportados para outros lugares. Isso é muito legal. Aqui tem uma atividade. A sâmara é um fruto seco que apresenta o formato de asa. Discuta como você acha que deve ocorrer a sua dispersão. E aí, como já está falando que tem o formato de uma asa, claro que quando bater um vento, ela vai o quê? Parecer que ela está voando, então vai ter mais facilidade para que ela saia voando como se fosse uma folha de papel, né? Para locais bem longes. E aí a sâmara nascer em qualquer outro lugar distante da planta mãe. Aqui nós temos a reprodução das sementes, que inclusive nós já trabalhamos sobre isso. Todas as plantas, elas produzem sementes. Será que elas produzem? Sim ou não? Algumas sim, outras não. Nós já vimos isso. Algumas têm sementes, outras pegam pelo galho, né? E aí, algumas plantas não produzem sementes. E sua dispersão ocorre de outras formas. Por exemplo, as samambaias, em fase reprodutiva, apresentam pequenos pontos escuros. Olha só aí na imagem. Na parte inferior das suas folhas. Esses pontos contêm esporos e são pequenas estruturas reprodutivas. Ao cair no solo, os esporos podem formar novas plantas. Olha que legal aqui os esporos aqui mostrando. É importante salientar que os esporos não são pequenas sementes, como muitas pessoas imaginam. Essas são as folhas da samambaia. Olha como fica lindo. E o detalhe dos esporos. Mesmo algumas plantas que produzem sementes podem também se reproduzir sem a participação dessas estruturas. Essa propriedade é muito utilizada pelos seres humanos no cultivo de determinadas plantas. Na técnica de estáquia, por exemplo, pequenas partes estacas, como folhas, ramos e caules, são retiradas das plantas e plantadas em um meio adequado. Nesse meio, as estacas desenvolvem raízes, originando assim uma nova planta. Essa é uma forma alternativa de cultivarem plantas ornamentais ou mesmo frutíferas, uma vez que algumas sementes exigem condições muito particulares para germinarem. Então, essas estacas que estão falando aqui para desenvolver raízes é um pedacinho de galho, gente, que eles falam de estacas. Na realidade, é tirar um galho para fazer a plantação. Mas nós temos aqui, por exemplo, a batata é um exemplo de caule subterrâneo que pode ser. A batata é um exemplo de caule subterrâneo que pode se multiplicar sem utilização de sementes. Os agricultores deixam algumas batatas em um lugar seco e iluminado para que elas desenvolvam pequenos brotos. A batata que já estiver um broto poderá então ser enterrada para se obter uma nova planta. Olha só que legal! Mudas de hortênsia e batata. Não é bacana isso? Que legal! E aqui nós temos a nossa atividade. Escreva as partes da planta que podem ser usadas na estáquia. Partes da planta. Nós temos aqui a folha, o caule, né? Que podem ser usados na estáquia. E, ao comprar batata, é recomendado guardá-la em um lugar escuro e frio? A gente acabou de ler. Claro que não, né? Qual é o motivo dessa recomendação? Aqui na questão 2, ao comprar a batata, é recomendado guardá-lo em um lugar escuro e frio. Qual é o motivo dessa recomendação? E aqui está dizendo no nosso texto, se você for responder, que a batata precisa de um lugar seco e iluminado. Então, para que ela possa brotar, ela precisa de um lugar seco e iluminado. E não um lugar
escuro e frio. Então, nós precisamos colocar aqui que não, né? Não é recomendado guardar no escuro e no frio. Aí nós temos a atividade aqui. Você vai observar a imagem, ler aqui a legenda. Mural da cidade de Tepozitian, no México, composto por mais de 60 tipos de semente. Olha aí a obra de arte que foi feita com sementes, que seria o que nós iríamos fazer dentro de sala de aula, né? Uma arte trabalhada com sementes. Aí nós temos aqui, depois de você observar, você vai responder: A. Por que as sementes do mural não formam novas plantas? B. Que características das sementes possibilitam a sua utilização em obras de arte? C. Esse mural é refeito todos os anos por novos artistas e tem o objetivo de valorizar as sementes da região. Por que é importante utilizar a semente da própria região? O que você acha? 2. Observe a foto de uma folha violeta. A. Esse preparo serve para que técnica? B. O que se formou no talo da folha? Então, essa é a atividade. Qualquer coisa eu estou por aqui, gente. Eu sei que foi bastante coisa, mas é mais texto do que atividade. Então é importante que a gente dê uma caminhada. A gente está para terminar esse livro de ciências e aí a gente vai ficar só com a nossa apostila. E procurem para ver qualquer coisa, qualquer dúvida. Obrigada, boa tarde, até amanhã.